Bom, pessoal, boa noite. Bem-vindos à nossa última aula. Desculpa esse atrasinho de 5 minutos. Estou resolvendo uma questão aqui. Vejam, por favor, que eu mandei o formulário no chat aqui. Não deixem de assinar mais uma vez. Lembrando também que, por favor, para não enviarem e-mail para a coordenação, para a secretaria, porque esse fim de semana ainda, eu creio, senão semana que vem sem falta, eu vou preencher todas as planilhas, vou mandar para eles. Então acredito que até semana que vem eles já tenham recebido as planilhas com a presença de cada um. E creio que o certificado saia muito provavelmente ainda esse mês. Aí já não é da minha alçada, mas eles pedem para reforçar isso, de que não adianta ficar cobrando a secretaria, porque depende do tempo que eu vou enviar para eles e depois, né, o tempo de processamento deles. Mas costuma ser rápido. No passado, acho que levou 2 semanas. Então acredito que ainda esse mês vocês já tenham certificados de participação. Eu vi que algumas pessoas me escreveram pedindo materiais da Silva, etc. Queria agradecer vocês. Pode deixar, eu ainda não tive tempo. A semana foi muito corrida para mim, foi atípica, mas esse fim de semana ainda eu respondo vocês com esses materiais. Pode deixar. Bom, eu mandei o formulário no chat. Então vamos continuar nossa aula, já estou gravando, deixa eu compartilhar minha tela. A gente vai continuar hoje de onde a gente parou, na terça-feira. Então a gente vai falar um pouco sobre a estetização, né, a transformação, a ficcionalização da Silva, processo de transformação dela em um personagem, e um pouquinho dos trabalhos dela, pelo menos brevemente. E aí encerramos. Eu queria abrir nossa aula mostrando uma coisa para vocês. Talvez alguns já tenham visto, mas eu acho que é legal passar. Né? Vocês podem ver na minha tela, eu queria mostrar os comentários do Linha Direta do YouTube para vocês. Só para vocês terem uma noção de como essa disputa permanece 100 anos depois, né? Como ela se adapta, mas ela não desaparece, como ela é muito parecida. Os comentários. Ambos estavam errados, o crime não compensa, não adiantou esse tipo de vingança. Felizmente, de adúltero passou a chamar de meretriz assassina. Dá até uma série de Netflix. Enfim. História espetacular. Embora Silvia tenha cometido um crime, não há como não se colocar no lugar dela. Uma mulher à frente no seu tempo. Por isso incompreendida. E tem muita gente tascando pau nela sem dó. São pessoas que não conhecem a palavra empatia. É aquilo, se não arde no meu, o próximo se dane. Esse é o pensamento de muitos aqui. Apesar do machismo temperar muito, já foi conquistado por nós mulheres. O que mais temos aqui? Sensacional essa história. Coitada dessa mulher, denegrindo a reputação de uma mulher casada e de bem, insultando-a de romeira, jornalistas escrotos, maliciosos e mal intencionados. Coitados dos filhinhos dela. É verdade. Aí um outro responde. Se estava tão preocupado com a reputação, por que mantinha aquele comportamento reprovável para a época? Que história linda que os envolvidos possam descansar em paz. Homens inteligentes e talentosos envolvidos com falácia, fofocas findando vidas e construindo tragédias. Nelson Rodrigues tinha 16 anos na época, mas colocaram um ator de 40 para interpretá-lo. Com a tragédia nasceu um grande escritor. Até que esses estão relativamente leves. Procurou e achou. Silvia é a mulher que eu mais admiro, mulher como essa, à frente do seu tempo, uma mulher perfeita. Aí outra pessoa responde, ponto de interrogação, ela matou uma pessoa, kkkk. Ela podia ter resolvido de outra forma sem ter que assassinar o cara. Quer dizer que se um jornal publicasse uma mentira sobre você, você faria essa coisa?
um assassino frio e cruel, premeditou tudo. Enfim, só para mostrar para vocês como a disputa permanece, né? Como as coisas mudaram muito pouco nesses 100 anos. Os argumentos são muito parecidos com o que eles eram, com o que eu mostrei, né, na aula passada. Agora entrando de fato na nossa aula, aqui eu mostrei, vou falar um pouco sobre o Ódio Pornográfico, a biografia do Nelson Rodrigues pelo Rui Castro. Acredito que alguns de vocês conheçam, né? É um livro bastante famoso, bastante conhecido. O Rui Castro escreve muito bem, é bem gostoso de ler os livros dele, apesar de muita ficção na biografia que ele escreve. O de pornográfico, ele compra a versão que foi criada pelos próprios Nelson, né, da Silvia como uma doida, uma louca, uma assassina fria, e na verdade vai além, desenvolve ainda mais essa narrativa. Né? Pinta a Silvia não só como uma louca, mas ainda como uma feiticeira, né? Como mais do que isso, como se ela tivesse o poder de assassinar além do túmulo. Ele fala com todas as palavras, isso eu mencionei na aula passada, mas voltando, era como se mesmo morta, Silvia ainda tivesse nas mãos o destino de Joffre e não quisesse poupá-la. Joffre é um irmão dos Rodrigues que morreu em 1937, então um ano depois, né, da morte da Silvia, e o Rui Castro fala como se ela fosse capaz de matá-lo, né, além do túmulo. Como se ela fosse realmente uma feiticeira capaz de, mesmo morta, lançar uma maldição sobre os Rodrigues. O Nelson fala, inclusive, meu teatro não seria como é, nem eu seria como sou, se eu não tivesse sofrido na carne e na alma, se eu não tivesse chorado até a última lágrima de paixão no assassinato de Roberto. Esse é um dos principais trabalhos sobre o caso. Tem mais de 20 páginas, acho que 30 páginas tratando desse caso. Tem outros que vão nessa pegada. O História Cultural da Imprensa traz uma perspectiva mais historiográfica do que o livro do Rui Castro, né, esse livro da Maria Alva Barbosa. Um pouco mais acadêmica, ouso dizer, talvez até um pouco mais séria. Mas ainda voltado realmente para uma questão mais histórica e tal, uma reconstrução histórica. A gente tem essa ficção da Cristiane Lisboa, né, que inclusive recentemente eu entrei em contato, mas não me respondeu, que chama Silvia Não Sabe Dançar, uma Pulp Fiction de costumes. Eu poderia falar uma aula inteira sobre esse trabalho, porque eu trabalhei bastante sobre esse livro. Inclusive, apresentei um trabalho na Compós sobre esse livro. Basicamente, o que ele faz, ele talvez seja a ficção mais poderosa sobre a Silvia que a gente tem. Né? Eu falei que a Silvia sofre um processo não só de ser absorvida pela memória cultural, pela memória popular, pela indústria cultural, mas mais do que isso, ela sofre realmente um processo de ficcionalização. Né? Ela passa a ser tratada como uma personagem mesmo. E aí, o Silvia Não Sabe Dançar faz exatamente isso. Ele pega, né, essa ficção, essa personagem, e eleva, né, essa ficção em torno dela, essa memória falsa em torno dela, ao paroxismo. Por exemplo, essa ficção traz um suposto, além do suposto adultério, um suposto caso incestuoso da Silvia com o pai dela, que é completamente absurdo, obviamente. E mais do que isso, traz que o motivo do assassinato não teria sido uma questão política, econômica, ideológica, enfim. Não, teria sido simplesmente ciúmes. Silvia estaria apaixonada por Nelson Rodrigues e aí teria matado o irmão dele. Então, né, infantiliza ainda mais a Silvia. A Silvia, aliás, nessas narrativas sobre ela sofre um processo de não só de ficcionalização, mas um processo de infantilização. Isso o próprio Nelson começa, o Rui Castro corrobora isso bastante. Né? Ela se torna praticamente uma criança mimada, né? Como se ela não fosse mais do que uma criança mesquinha e não uma intelectual sobre a frente do seu tempo, né? Que
lidou de uma forma, lidou mal, né, para sintetizar, com praticou uma violência sobre uma violência que ela também vinha recebendo, né, para colocar dessa forma. Uma violência física sobre a violência psicológica que ela sofreu. Então, o Silvio não sabe dançar. Isso é algo que ocorre também em outros trabalhos, né, que ficcionalizam a figura da Silvia. Eles tentam emular o estilo de Nelson Rodrigues, o estilo da prosa de Nelson Rodrigues. Eles tentam realmente copiar o estilo de Nelson Rodrigues, aquele estilo rápido, né, com personagens exatamente muito infantilizados, principalmente as mulheres. Um pouco que a gente falou na última aula, né, como os personagens de Nelson Rodrigues, principalmente os personagens femininas, são profundamente desumanizadas, infantilizadas, principalmente. Então, havia uma tentativa de, então, realmente de emular, né, o estilo da prosa do Rodrigues nessa ficção, mas não só nela. Eu conheço, por exemplo, me lembro de cabeça duas peças de teatro que fazem a mesma coisa, recriam alguma peça do Nelson, em geral vestido de noiva, só que trazendo um relacionamento, mais uma vez, completamente anacrônico entre a Silvia e o Nelson, e isso como real motivador do assassinato. Então, são narrativas que se repetem nessas ficções, né, sobre essa personagem. E ela se torna exponencialmente exagerada, né, cria-se todo um ridículo em torno dela, uma transposição para a ficção, em que nessa transposição, nessa absorção do real pela ficção, né, o ridículo é exagerado, né, ao limite. Né, algumas frases do livro. Que terá coragem de frequentar a missa aos domingos, depois desse crime. Meus filhos terão essa história marcada na carne, da testa. Isso ela adivinhou, inclusive a epígrafe do meu trabalho é essa. Uma coisa interessante também sobre Silvia Não Sabe Dançar, como eu falei, ele emula passagens, né, ele emula o estilo do Rodrigues. E uma coisa que o Nelson Rodrigues faz muito, principalmente no O Casamento, o romance dele, é colocar uma espécie de fluxo de pensamento, pelo menos passageiro, em que ele coloca grandes acontecimentos na trama que são interrompidos bruscamente por pensamentos completamente absurdos. Então, o personagem, ele, sei lá, está sendo demitido, vamos dar um exemplo assim. Está sendo demitido, mas ele nem pensa naquela demissão. Ele pensa em coisas completamente estapafúrdias que não tem nada a ver com aquilo. Né? E a Cristiane Lisboa faz a mesma coisa no Silvia Não Sabe Dançar, recriando assim essa estética do Nelson. Por exemplo, uma passagem do livro, para vocês verem, né, esse exemplo. Esta não é a melhor frase para um momento como este, bem sei. Mas não posso aceitar essa oferta e sentar na cadeira em frente à mesa, enquanto o Senhor diz que não tenho razão de chorar pelo desmoronamento da minha vida inteira. Ao menos não nessa sala. Assim que terminei de ler o jornal, demorei muito para encontrar esse azul vestido de tecido fininho, e na pressa de entrar aqui, tive que escolher entre passar o cajal com capricho ou escolher perfumar e vestir a calcinha. Vocês veem, né, como esse processo de finalização, como a Silvia é infantilizada, né? Ela não termina de ler o jornal, tenta o suicídio, é impedida e vai comprar uma arma, como ocorre na vida real, segundo os relatos. Não, ela tem tempo de procurar uma roupa, de passar, de se escolher entre passar, ou seja, uma falsa, né, ela tenta passar uma falsa sensação de urgência. É até engraçado porque o livro ele tenta se vender como uma espécie de defesa, de resgate da Sylvia, e na prática o que faz é desumanizá-la ainda mais. Ou seja, minha vaidade externa falou mais alto, aqui estou, bem maquiada, vestida com elegância, mas sem calcinha. Ou seja, ela teve tempo, né, apesar do suposto senso de urgência, né, nessa ficção ela teve tempo de se arrumar, de colocar roupa, quando na vida real, né, nada disso aconteceu.
O que eu quero, que o tempo ande para trás, que o senhor admita palavra por palavra da matéria que o seu Pasquim exibiu hoje. Não ria, por favor. Se eu dei o trabalho de vir até aqui e olhar bem a sua cara, é porque posso, preciso, quero e vou admitir com a sua ajuda. Ou você acha que tem o direito de despedaçar uma família inteira apenas para garantir o peru de Natal da sua? Sem ofensas, horas, estou sendo apenas o mais sincero que uma mulher consegue. Não ria. Pegue seu nanquim. Faremos isso juntos. Posso escrever a matéria de retratação. Sou Le Petit da Gazeta Carioca, sabia? Não ria. Estou implorando. Então veja também esse processo de infantilização. Né? Ela praticamente dá uma carteirada. Né? Você sabe com quem você está falando. Né? Eu sou a Le Petit, eu sou a da Gazeta Carioca, que nem existia. Era a Gazeta de São Paulo, mas enfim. Isso não vem ao caso, uma ficção, pode ser um romance Lovecraft, então nem vem ao caso se existiu ou não. Mas o fato é que ela sofre não só esse processo, né, de vaidade, que não condizia, pelo menos nesse sentido, com o que aconteceu, mas tampouco essa carteirada infantil, né, arrogante, que também não condiz, até nos vários relatos, com o que teria acontecido. Né? Ela teria implorado para que não publicassem a matéria. Enfim. E nós temos a linha direta, pessoal. Eu não sei quantos de vocês assistiram, quiseram assistir, tiveram vontade. E por causa disso eu queria passar para vocês brevemente os 3 primeiros minutos e depois 3 minutos na meiuca. Porque eu acho, primeiro, que a reconstrução mais fiel que a gente tem do que aconteceu, né, em termos assim, jornalísticos. E segundo, porque é relativamente bem feito, apesar de um caráter folhetinesco, né, e ainda assim é relativamente bem feito. Então eu vou botar aqui pra gente assistir os 3 primeiros minutos e depois um outro pedaço. Me digam, por favor, se vocês veem e ouvem. 1967, Correio da Manhã. Vocês conseguem ouvir e ver? Só ver, professor. Ouvir, não. Ixi, ouvir não? Não. Deixa eu tentar tirar meu fone, então, um segundo. Ao escrever suas memórias, o jornalista Nelson Rodrigues relembra o dia da morte de seu irmão. Agora vocês escutam e veem? Sim. Sim? Então é realmente o fone. Vamos lá, pessoal. 1967, Correio da Manhã. Ao escrever suas memórias, o jornalista Nelson Rodrigues relembra o dia da morte de seu irmão Roberto. De vez em quando, antes de dormir, começo a me lembrar. 26 de dezembro de 1929. E as coisas tomam uma nitidez desesperadora. A memória deixa de ser intermediária entre mim e o fato, entre mim e as pessoas. Eu estou em relação física direta com Roberto, os outros, os móveis. São 2 da tarde ou pouco menos. É a redação da crítica na Rua do Carmo. Vocês viram como a tela foi se iluminando a partir do vermelho do vestido dela, né? Essas coisas não são nunca coincidência. Estamos eu, Roberto, o chofer Sebastião, que servia meu pai há anos e anos, o detetive Garcia, que ia muito lá, conversar fiado. Ouço a voz perguntando, cordial. Por favor, o senhor Mário Rodrigues está? Não está. Nova pergunta. E o senhor Mário Filho? Também ainda não veio. Continua perfeito, irretocável. A naturalidade de maneiras e de tudo.
Os passos voltam. A voz pede e já um vago sorriso. Poderia me dar 2 minutos de sua atenção? Claro. Elcinho, por favor, saia do lugar da senhora. Aproveitar e tomar um cafezinho. Vamos? Por favor, sente-se. Preferia que fosse em particular. Tudo bem? Vamos ao gabinete do meu pai. Por favor. Os passos vão na frente. Enquanto Roberto caminhava para a sala, eu me dirigia para a escada. Parei com estampido. Quase ao mesmo tempo, o grito. Não apenas o grito do ferido, mas o grito de quem morre. Não era dor, era morte. Ele sabia que ia morrer. Eu também sabia. Esse tiro vai ecoar. Esse é um pedaço, deixa eu mostrar um outro pedaço que eu acho até mais interessante. É só para tu contextualizar. Dentro da enorme de desenhos, ele de uma certa maneira induzia o leitor a crer que aquela imagem era uma imagem fotográfica. Ele era realmente uma revelação, né? Ele era uma grande promessa de um artista. Sensacionalistas, uma senhora da sociedade, se destacava com artigos em defesa da liberdade da mulher. Ela se chamava Silvia Serafim Tibau. Ela merece o nosso aplauso, né? Porque ela abriu uma bandeira, levantou uma bandeira em nome de todas as mulheres que foram conquistando nesse decorrer do tempo, liberdade de separar, de usar o seu nome, de querer ter filho ou não ter filho, fumar, dirigir carro. Dona Silvia raspava as pernas, era criticada, faziam caricatura dela porque raspava as pernas. Pela primeira vez em sua existência, sentiu-se verdadeiramente mulher. Um fatal instinto de defesa do oprimido contra o opressor, do fraco contra o forte. Sorriu com uma graça como que velada e mentiu. Mentiu corajosamente. Silvia é casada com o médico Ernesto Tibau e tem 2 filhos. Já estamos 10 minutos atrasados. Estou terminando meu artigo. Você sabe que eu detesto viajar depois que escurece, Silvia. Pois para mim não faz a menor diferença, Ernesto. Se você quiser, eu dirijo. Pelo que eu conheço do Dr. Tibau, pelo que conta da Dona Silvia, pelo que a gente sabe do temperamento dela, de uma mulher avançada, não combinava de jeito nenhum, né? Silvia escrevia artigos para vários jornais e revistas, mas em respeito ao marido, ela assinava com pseudônimos. Como Cendrillon, que significa Cinderela, como Petite Source, que significa pequena fonte, né? E outros, né? Meu querido comendador, eu sei que o senhor está apreciando essa rara... Ela passa a realizar saraus que invadem as madrugadas. E agora? Por favor. Meus queridos amigos, por favor, 1 minuto de sua atenção. Vou recitar um poema do nosso estimado Oswald de Andrade, que se chama Relicário. Aliás, muito apropriado para esta ocasião. No baile da corte, foi o Conde de quem disse para a Dona Bem-vinda que farinha de suruí, pinga de Paraty e fumo de Baependi é comer, beber, pitar e cair. Houve resistência a uma pessoa naqueles anos 20, uma pessoa ter um estilo de vida que ela tinha, né? Uma mulher casada que promovia saraus, promovia festas, que frequentava bares e que escrevia em jornal. Silvia e Ernesto têm estilos de vida muito diferentes. Antes de ir ao centro amanhã. Por causa disso, o casamento dos dois chega ao fim. Uma hora com Coimbra e ele vai dar entrada nos papéis dos esquites.
vai ser melhor para todos nós, Ernesto. E ela viveu intensamente todas as coisas, todas as paixões e todos os ideais que ela tinha de liberdade. Ela ousou alçar voo numa época em que as pessoas eram totalmente engaioladas. Nessa época, Silvia tem um problema dermatológico na perna e se consulta com o médico Manuel de Abreu. Perfeitamente. Prazer. Por favor, queira sentar? O tratamento vai se tornar o estopim de uma tragédia. No dia 19 de dezembro de 1929, o disquite de Silvia e Ernesto foi homologado por um juiz. Do julgamento. De como virou Agosto de 1930. Foi assim mesmo, tinha uma multidão em torno, atrás, né, perto do tribunal. Quase uma divisão. Não sei se vocês lembram aquela imagem clássica de 2015 ou 2016 em Brasília, dividida metade, né, durante as manifestações de 2015 e 2016, metade toda de vermelho, metade verde e amarelo. Não sei se vocês lembram essa imagem. Foi quase isso. Foi uma divisão, assim, quase... Colocaram um divisor no meio, e do lado gente protestando contra ela, e do lado uma multidão maior, bem maior inclusive, protestando a favor dela, com Berta Lutz, que era uma feminista famosa na época, e algumas outras colegas dela levantaram uma faixa, morte ao tarado, né, como se o Roberto pudesse morrer de novo. Mas... E fez parte da equipe de advogados dela a Ana Tércia Cunha, que depois viria... Na verdade já era também uma feminista muito famosa já na época. E advogada, acho que a primeira advogada mulher, pelo menos do estado dela, que salvo engano é o Paraná, ou a Bahia, não lembro exatamente agora. Mas enfim, só para vocês verem também o espetáculo que virou o julgamento. Atenção, senhoras e senhores. Começa o julgamento. Milhares de pessoas se reúnem diante do Palácio da Justiça. Sim, foi o primeiro julgamento a ser transmitido por rádio no Brasil, né? Então isso aumentou ainda mais a espetacularização. Da sede de nossa emissora e de algumas casas comerciais do Rio de Janeiro para acompanhar o julgamento. Há exatamente 8 meses, o povo espera por este dia em que será selado o destino da jornalista e escritora Silvia Tibau. Afinal... Aqui o que eu falei, vocês viram? Morte ao tarado. Ela será considerada culpada ou inocente? Esse foi um júri marcante na história do júri do Rio de Janeiro, porque era um caso muito interessante, foi o primeiro caso irradiado. E atenção, ouvintes, que o juiz-presidente, excelentíssimo senhor Margarino Torres, acaba de adentrar o salão do júri. Vamos ouvi-lo. Iniciamos o julgamento da senhora Silvia Serafim Tibau, pronunciada como incursa no artigo 294, parágrafo 2º do Código Penal. A ré pode, por favor, nos dar o nome do seu defensor? Senhor Clóvis Dunche de Abrantes. O meu avô estava enfrentando um jovem Romero Neto, que depois se tornou um dos maiores advogados criminalistas do Brasil. Com a palavra, o advogado de acusação, Dr. João Romero Neto. Antes de entrar no debate, quero fazer sentir a todos que, nesse momento, exercito a defesa e não a acusação. Não a defesa da ré, cujo crime é indefensável, mas defensor da memória desse rapaz. Vítima de um braço homicida. Ela foi levada ao crime por um sentimento de vingança peculiar aos criminosos vulgares. Bom, a defesa sustenta que Roberto prometera à ré que a reportagem do desquite não seria publicada. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Ele era apenas um ilustrador. Jamais poderia ter dado sua palavra. Mas deu. Não deu. Deu. Não deu. Essa é a defesa que mais se assemelha àquele mentiroso conto mais do Barão de Munchausen que alega aí. Ordem, silêncio. Senhor juiz, senhores jurados. Já é noite quando o advogado de defesa, Clóvis Dunche de Abranches,
dá sua cartada decisiva. Doutor Dunchi, por favor, comece logo a sua defesa, porque isso aqui é um tribunal sério. Veja bem. O senhor, que é um magistrado experiente, em 35 segundos se irritou comigo. Imagino o que não aconteceu naquela sala durante 1 minuto. A acusação insiste em dizer que o crime foi premeditado. Mas não foi. Somente a minha constituinte poderá dizer o quanto foi ultrajada em sua honra durante aquele longo 1 minuto. Finalmente, em silêncio, termino a minha defesa dizendo que Silvia Serafim tem sido na vida uma grande sofredora, curtindo na existência o paroxismo das mais lancinantes dores físicas e morais, pelo que sentava-se confiante na justiça dos homens, que por certo não negariam liberdade a esta mulher infeliz. Silêncio! Silêncio! Ordem no tribunal! Então todo mundo diz que o meu avô ganhou o júri aí. Embora a defesa fosse boa, embora os fatos fossem bons, embora a opinião pública estivesse a favor da Silvia Tibaldo, esse fato, segundo dizem, mostrou ao júri que em 1 minuto muita coisa podia ter sido dita dentro daquela sala, além das injúrias que ela sofreu. Às 2h15 da manhã do dia 23 de agosto, o juiz Magarinos Torres lê o veredicto do júri. A senhora Silvia Serafim Tibal foi considerada inocente. Silvia deixou a prisão 2 dias depois, apesar dos protestos indignados da família Rodrigues e do jornal Crítica. Os jurados resolveram absolvê-la com base num artigo de lei que deixou de existir no Brasil em 1940 e que absolvia as pessoas que cometiam crimes em estado de grande perturbação das suas emoções ou da própria inteligência. Ok, vamos voltar. Esse movimento sufragista. As sufragistas todas saíram em defesa dela. Mesmo porque ela também abrigava várias das sufragistas na sua coluna. Pode falar, Laís. Professor, eu acho assim estranho ao mesmo tempo, porque, por exemplo, as pessoas criam muitas histórias ao redor disso aí, pelo que eu estou entendendo, porque de duas uma, ou não aceitam o simples, porque realmente pode ter sido só isso, ou então porque é um pouco estranho ela ser escritora, ser uma pessoa à frente do tempo dela e se importar tanto com uma publicação de jornal. Embora também eu acho que não é gratuito que isso tenha caído bem na manchete, e tendo outras, vamos dizer, outras histórias tão importantes ou mais importantes para estar a vir. Eu acho que sempre tem alguma coisa que, pelo tempo e pelo que se pode se reconstruir, não vem à fala, né? Ninguém sabe. Você diz das reconstruções contemporâneas ou a disputa que se criou na época? Eu acho que de lá para cá, de definir o que efetivamente aconteceu, no sentido de que o que é colocado no processo e que, enfim, criou várias outras histórias ao redor, vamos dizer assim, o processo é simples para a criatividade das pessoas que não aceitam só aquilo ali, só aquilo que está nos autos. E eu acho um pouco estranha nesse sentido, dela ser uma pessoa avançada e criar dar uma importância tão grande para a publicação, porque, em tese, já se falaria dela de qualquer forma.
é como se tivesse mais alguma coisa. Eu acho que aí mora o fantástico, eu não sei, que se criou. Talvez seja por isso que ela foi tão ficcionalizada. Talvez seja por isso que a gente tem justamente talvez esse vácuo de motivação que tenha incentivado a criação de tantas ficções sobre ela que sempre exploram essa coisa, dessa relação dela com o Nelson. Mas eu também não acredito nessa situação aí, vamos dizer assim, de ter um romance dela com o Nelson, ou com, é alguma coisa para além disso, eu acho. Eu acho que ela é como se fosse só o bode expiatório para alguma outra situação, alguém de algum desses lugares, ou do local de onde ela trabalhava, ou do próprio local do jornal, não gostava dela, vingança de alguma coisa nesse sentido. Porque realmente o que choca é isso, ela já era uma escritora famosa, assim, ela participava do movimento, ela tinha uma vida social ativa e que a publicação não lhe causaria tanto dano, vamos dizer assim. Não seria tão importante, assim, se você for pensar objetivamente. Mas é claro que existe uma gama de coisas que aí só quem vive é quem sabe realmente, né? A dor e a alegria de ser o que é. Eu acho que a publicação da matéria não foi gratuita. Eu acho que foi realmente uma forma de atingir o Chateaubriand. Mas eu acho que o assassinato que ela cometeu realmente foi baseado... assim, a gente pode acabar descobrindo uma outra motivação que a gente não sabe. A gente sempre tem que trabalhar com os elementos que a gente tem. Mas eu acho que conhecendo o personagem, conhecendo o caso, conhecendo a época, eu acho que foi de fato pela matéria de capa só mesmo. Porque veja bem, a matéria de capa, ela cometendo adultério, né, e se fosse comprovado que ela... opinião pública a favor do jornal, com ela cometendo adultério, etc. Ela já perde a guarda dos filhos, por exemplo. Né, e acho que dependendo, eu não sei muito bem como era a legislação da época, mas acredito que ela fique até... eu sei que ela não pode se casar de novo, mas é independente. Mas acho que é capaz dela até ter perdas financeiras, dependendo. Sem falar na humilhação pública. Eu não sei o quanto isso impactaria na vida dela, né? Porque, veja bem, tudo bem, ela tinha uma coluna, ela era uma mulher com um nome relativamente relevante. Mas, por exemplo, a Júlia Lopes de Almeida, que era um nome muito mais relevante, né, 10 anos antes, 15, 20 anos antes, fundou a Academia Brasileira de Letras, junto do Machado, uns 30 anos antes, na verdade. E mesmo assim, não foi eleita para a própria ABL que ela fundou. Justamente por ser mulher, colocaram o marido dela. Né? Então, eu não sei até que ponto, até porque é difícil a gente pensar no contrafactual, né? Mas eu não sei até que ponto a vida dela poderia ser impactada por aquilo. Sem falar que eu acho que quando a gente pensa assim, a gente está pensando com a nossa visão para aquela época. Né? Eu concordo, realmente é como se a gente fizesse a questão do efeito tempo, né, do ser e tempo, realmente. Mas eu fico nessa dúvida, né, essa sensação que eu tive de impacto. Agora, realmente pensando na perspectiva que tu colocaste, pode realmente ser isso aí. Agora, de fato, se a gravação aí reproduz o acontecido, mais próximo do acontecido, não tem como ser premeditado, até porque o local estava cheio de gente, né? Uma coisa que ali foi da conversação, foi alguma coisa que aconteceu realmente, que ele disse que isso foi o estopim para um estado de ânimo que já vinha alterado. Eu acho, assim, para ser premeditada, ela teria que realmente estar num estado de não se importar com o que vai acontecer, né? Porque era óbvio que ela seria presa em flagrante. Então, eu concordo. Eu acho, pessoalmente, que o fato da gente não saber o que foi dito ali dentro já nos faz... A verdade é que a gente nunca vai saber, né? E a partir do momento que a gente nunca vai saber o que foi dito ali dentro, a não ser que alguém encontre algum documento perdido, alguma coisa perdida, abre caminho para a gente nunca saber exatamente o que aconteceu. Então,
E sem a gente saber exatamente o que aconteceu, a gente não tem como concluir, né, o quão culpada ela é, em outras palavras. Se ela reagiu, às vezes, até uma violência que não foi só verbal, né? Ela sugeriu, inclusive, que teria sido uma violência física. Ou se foi só... Se ela já foi lá extremamente irritada e aí se descontrolou, enfim. Acho que é isso. E o próprio episódio, isso é legal, ele não mostra, né? Ele não recria essa parte que ele não sabe. Ele mostra depoimentos de testemunhas, mas as testemunhas não estavam ali dentro do gabinete, né? Elas estavam lá de fora. Elas não tinham como saber o que foi dito ali dentro. Quando a Silvia diz que o Roberto teria xingado ela de rameira, né, e tentado agredi-la fisicamente, o depoimento da testemunha diz só que isso não parecia coisa do Roberto. Isso não é prova de que fez ou não fez, né? Não parecia coisa. Enfim, é a única coisa que a testemunha diz, não parecia coisa do Roberto, né, agredir alguém assim. Enfim. Mas eu acho que a gente tem que realmente tentar pensar um pouco com a cabeça da época mesmo, porque pra gente é absurdo alguém invadir hoje. Invadir não, é entrar num gabinete e matar alguém por causa de uma matéria de jornal sobre um divórcio. Ainda mais uma pessoa conhecida, famosa. É surreal, né? Ninguém faria isso. Insanidade mental. Mas eu não sei, em 1930, será que para uma mulher o quão pesado não era isso? Né? Para a vida dela, para a carreira dela, né? Para a relação que ela tinha com os filhos, por exemplo. Inclusive é muito curioso que os depoimentos dos filhos dela, dos dois primeiros, do primeiro casamento, que já eram nascidos quando acontece o assassinato, um deles viraria ministro depois, de Minas e Energia, enfim. Tem um livro de memórias publicado, e eles não tocam no assunto do assassinato. É como se nada em relação a ela, depois de 1929, tivesse acontecido. Né? O Mauro Tibau, que morreu em 2005, ele fala dela como se ela tivesse tido uma vida perfeita, calma, fosse uma mãe burguesa da Tijuca, típica. Então, assim, as coisas, né, foi um impacto muito grande para a família dela, nesse sentido. Você quer falar mais alguma coisa, Luiz? Não, tranquilo. Eu acho que é mais ou menos isso aí. Eu só realmente fiquei com essa dúvida por conta dela ser uma pessoa avançada para a época e dar uma importância maior, vamos dizer, a isso, porque para ela poderia ser uma coisa comum, né? Conhecer o perfil, né? O perfil que se traça. Mas existe realmente uma gama de coisas que a gente nunca vai conseguir saber. Mas é uma tentativa, né? Pelo menos eu acho que é uma questão mais humana. Realmente as outras narrativas que você apresentou antes, eu acho que também já é viagem demais. É realmente para a literatura. Não, a relação dela com o Nelson... Gente, o Nelson tinha 15 anos, ela tinha 27. Então, assim, 15 ou... Não, ele tinha 17, mas ela tinha 27. Ela era uma mulher adulta, casada. Não faz sentido, não faz sentido. Ela nem tinha, até onde você sabe, ela nem tinha qualquer contato com o Nelson. Ela só conhecia de vista o filho mais... Na verdade, nem ela conhecia. O filho mais velho dos Rodrigues conhecia ela de vista, que era o Milton Rodrigues, porque ele também frequentava alguns saraus. Assim, pode ter acontecido? Tudo pode ter acontecido, né? Mas a gente trabalha na historiografia com os dados que a gente tem, né? Não tem nenhum dado, assim, factível, além dessas ficções, que teriam apontado um suposto caso da Silvia com qualquer um ali, não só com o Nelson. Se teve de fato um caso, teria sido com o médico Manuel de Abreu, né? E nem sobre isso a gente tem certeza. Eu acho que também não parece lógico, porque se fosse, teria que ser dada a informação de alguém ali do próprio hospital em que ela fazia aquele tratamento. Tem alguma coisa aí para além disso, mas é alguma coisa que participava do círculo dela de alguma forma. Porque por mais que a pessoa tenha uma atadura, como é que eu vou saber especificamente que era aquilo ali, que era aquele médico?
X. Não, ela chega a confirmar que houve procedimentos de depilação. Mas eu digo assim, para ser no jornal, naquela época. Quê? A publicação do jornal não traz especificamente, até faz o desenho, a chargezinha dela com o médico e tudo. É uma coisa assim muito... Se você pensar, assim, no geral, quem quer saber que está fazendo um procedimento específico, é mais ou menos por aí. Eu acho que realmente tem alguma coisa. Não é só vamos dizer assim, trivial, mas eu acho que parte de algum outro setor e tem algum interesse para além do que foi exposto. É interessante alguém denegrir a imagem dela. Quem especificamente? Eu acho que a tentativa de denegrir a imagem dela, de fato, foi uma tentativa de atacar o Chateaubriand. Eu acho que, por parte do jornal, ela só foi a pessoa ali que estava no momento errado, na hora errada. Eles precisavam atacar o jornal de Chateaubriand, né? E ela era a forma mais fácil, por assim dizer, que era uma mulher independente que escrevia para o jornal dele. Então era uma forma de falar, de vender para o público majoritariamente conservador da crítica. Olha o que as mulheres que escrevem, né, para o jornal de Chateaubriand fazem, né? Olha como elas traem o marido, pedem divórcio. De fato, houve um procedimento de depilação mal feito, ela fala isso com o médico Manuel, mas ela nega com todas as palavras o caso. Inclusive, isso não aparece no vídeo, mas dizem que o júri fica a favor da Sílvia, mais até do que por causa do argumento, né, do advogado, mas porque o médico Ernesto Tibau, o ex-marido dela, vai no tribunal, né, ele é pressionado pela acusação a dizer sobre o suposto adultério dela, e ele diz com todas as palavras que não houve adultério algum, que eles se separaram por incompatibilidade de gêmeos, né? Mas que não houve adultério algum, que foi de comum acordo. Enfim, também não temos como saber se isso é verdade. Às vezes ele só não quis entrar para a história como corno. Mas o fato é que ele fez isso, e a partir do momento que ele fez isso no tribunal, o júri estava dividido, o júri ficou majoritariamente a favor dela. Você vê também como pesava essa questão do adultério, né? O crime é quase... O assassinato em si é quase secundário. Se ela cometeu o adultério, a gente espera o assassinato. Isso faz parte, né? De uma mulher que comete adultério, tudo é esperado. Se ela não cometeu o adultério, então não. Então o assassinato foi quase uma defesa. Então tem esse jogo também, né, do peso que o suposto adultério tem, não só para ela, mas como para o júri, que eram de todos homens, inclusive. Né? Os 7 membros do júri eram homens. Você quer falar mais alguma coisa, Laís? Você quer falar? Não, eu vou dar a vez para os demais. Helder, você quer falar alguma coisa? Vi que sua mão está levantada. Só em relação ao que a Laís falou agora há pouco, é importante sempre a gente ter esse cuidado, né, de observar o contexto. Então, se a gente pega... Eu gosto muito de Clarice Lispector, né, e li as crônicas da Clarice ali, utilizando pseudônimos para conseguir aparecer nos jornais cariocas. Então você vê que a Clarice nos anos 40, nos anos 50, com toda uma dificuldade, né, de penetrar num meio que era muito masculino. Então quando você olha para essa mulher num contexto, digamos, de 10 anos aí de diferença, então você percebe o quanto era difícil para ela, né, porque a gente tem que ver a figura dela como uma organizadora de eventos sociais, aquela figura que era pública entre a elite intelectual da época. Então, eu acho que qualquer um de nós, hoje em dia, a gente tendo a vida exposta, né, num contexto de novas tecnologias, isso choca. Então, tu imagina uma mulher que está no começo ali do século, vivendo tudo isso,
dentro de um território, né, porque os leitores eram os mesmos que estavam compartilhando as crônicas de todos os jornais. Então, esta mulher entrar no ambiente, todos os homens que estão ali leram a matéria, sabem quem é que escreve, que o pseudônimo servia só para o grande público, mas o pequeno público sabia. Não é à toa que o ataque foi certeiro, o ataque foi nela, né? Então, para a gente, talvez hoje, com os círculos midiáticos, com todas as coisas muito absurdas que podem vir a acontecer, a gente olhar para esse ato de violência e perceber como sendo algo assim, não, tem algo a mais. Eu acho que esse a mais até não existe por conta da própria configuração moral, né? Porque o que ela viveu, moralmente, para os padrões da época, foi algo extremamente difícil. A gente tem que imaginar a mulher casada, com filhos, dentro de um contexto de uma sociedade patriarcal, que não dava espaço para essa mulher. Então, observando as contemporâneas dela, quando a gente pega tantas modernistas de São Paulo, ali daquela primeira fase, Tarsila, aquele grupo, a gente sabe que até, botando aí os anos 60, 70, ainda tinha dificuldade de aceitação. Então a gente imaginar essa mulher fazendo esse papel, digamos assim, num espaço social carioca, né, indo à frente do seu tempo, mas ao mesmo tempo preso. Então eu já acho que esse panorama é muito amplo, né, e creio que essa situação, o assassinato, ele se torna só uma coisa menor, né, foi tipo assim, foi um momento em que ela explodiu, foi um momento independente do que ele tenha dito. Para mim, as palavras dele pouco importam dentro da situação. O jornal já tinha dito por ele. Ele, na verdade, é apenas um corpo que está representando o jornal dentro daquele contexto. Como poderia ser qualquer um dos irmãos, né, qualquer um da família Rodrigues. Então ele foi apenas um corpo escolhido para ela jogar, né, digamos assim, aquela situação. Sobre a questão da premeditação, acho que quando ela entra com a arma e tudo, eu percebo que já, para minha percepção, há uma premeditação, há uma organização muito clara dentro do processo. Eu vejo dessa forma. Pronto, era isso. Helder, eu gosto de pensar na questão do efeito-tempo. Eu gosto do Heidegger, e eu acho que nós somos seres efetuados pelo espaço-tempo mesmo. E assim, eu entendo a sua colocação, eu acho que é válido, mas realmente eu fiquei só com esse questionamento em mim, pelo fato dela ser uma pessoa, assim, totalmente à frente do seu tempo e se impactar com o jornal. Não estou dizendo que isso não possa acontecer, mas se impactar com tudo isso. Quanto aos critérios, assim, jurídicos, eu não gosto muito de entrar no tema, embora eu acho que a maioria daqui não é com a formação acadêmica para isso. E eu acho que é de direito, no caso, né, que é a minha formação. E eu fico também com esse sentimento, porque como eu trabalhei nos últimos 5 anos com justiça criminal, você, de tanto ouvir e assistir e participar dessas audiências e fazer essa reconstrução histórica, porque na realidade o processo nada mais é do que uma reconstrução histórica de um fato definido como crime. E isso, para fins de dosimetria de pena, formulação de sentença e tudo, a gente acaba ficando tendo que ouvir, repetir tudo aquilo ali. E a gente acaba pegando, não sei se com o passar do tempo você acaba formando um perfil psicológico, vamos dizer assim, das pessoas. Você acaba percebendo, fulano, não, tá mentindo, aqui não faz sentido a história, aqui é mais ou menos nesse, o meu raciocínio é esse, partindo da minha perspectiva de ser e tempo e da minha tradição. No meu caso, assim, eu acabo concordando contigo, eu acho também um espaço aqui muito rico. Eu sou da letras, né, então tu já me traz uma outra percepção, uma outra vivência que é diferente da minha, né, de olhares. Eu acho que a única coisa, o único ponto que a gente discorda seria na questão somente que eu estou te colocando aqui do jornal em si. Eu estou colocando aqui um peso grande no jornal e um peso grande nessa atmosfera social, pelo peso que o jornal vai ter como único instrumento, digamos assim, que a gente tem de popularização das informações, né? Porque hoje esse aspecto eu concordo totalmente. É só isso. Eu acho que o único ponto que a gente discorda é esse. E eu concordo totalmente. Até tem uma tese do Luiz Rosenfeld, que ele traz o Estado Novo, né? Antes do Estado Novo, ele traz a Revolução Vargas, ele traz um recorte de 15 anos.
E aí ele traz uma revolução conservadora. Então você tem que pensar que naquela época a sociedade era conservadora, autoritária e corporativista também, né? Então... Mas era só isso mesmo. Eu não descarto a possibilidade também de tem outras razões. Eu acho que nada é descartável. Mas eu acho que a gente tem que trabalhar, né, com os dados que a gente tem. Ainda, às vezes formulamos hipóteses, claro, como a do Chateaubriand, por exemplo, mas mesmo assim já tem alguma lógica histórica, né, e corroborado por outros historiadores e tudo mais. Então é uma hipótese com um pouco mais de chão. Pode ter acontecido outra coisa. Pode ser que é isso que eu falei. Pode ser que amanhã a gente esbarre em algum dado que nos forneça uma versão nova sobre o assunto, né, que a gente não sabe. Acho que pode ser até alguém também tentando prejudicar o marido. Enfim, alguma outra coisa que vai por ali, ela realmente é só o bode expiatório, vamos dizer assim, é a escolhida da vez. Pode ser que realmente tenha sido às vezes alguma coisa para prejudicar o Ernesto mesmo, para prejudicar a reputação do Ernesto em vez dela. Pode ser também. Às vezes tudo isso também. Acho que é isso, a gente trabalha com os dados que a gente tem no momento, né? O levantamento que eu faço, eu pretendo levantar tudo que existe sobre esse caso, pelo menos que eu consigo encontrar. Então, todos os jornais da época, todos os jornais contemporâneos, tudo que ela escreveu, etc. Vai fazer um recorte da intelectualidade, né? E do espaço-tempo ali dela. Sim, e já é um levantamento maciço, né? Trabalhoso também, laborioso. Só de jornais, só de trabalhos acadêmicos são mais de 40. Jornais contemporâneos, só de coisas que eu levantei que ela escreveu, tem mais de 500 edições de jornais, sem falar dos livros dela que foram dificílimos de encontrar. Enfim, é trabalhoso. Mas boa sorte. Mas eu sei que vai ser uma tese boa. Obrigado. Muita coisa que eu ainda não li, muita coisa que eu já levantei, mas ainda não li. Às vezes a gente encontra alguma coisa, por exemplo, um jornal da época, um dado novo. É possível, é possível. Que eu saiba, ninguém fez esse filtro a fundo, principalmente nos jornais da época. Tem alguns trabalhos que roçam nisso, mas ainda também muito incipientes, assim, coisas muito pontuais. Então pode ser que a gente encontre alguma coisa nova. Há pouco tempo mesmo, encontrei esse artigo do Jorge Amado, que ninguém nunca tinha falado sobre ele. O próprio livro da Silvia de poesia, ninguém nunca tinha falado sobre ele. Então tem muita coisa nova aí para explorar, nesse caso, para descobrir, para mexer. A gente está arranhando a superfície ainda. Mas vai ser um recorte bom. Eu faço votos que você termine, publique, vire um livro e nos brinde aí com ele. Tomara. Quem sabe, até alguma outra coisa, um romance. Quem sabe, seria bom. Por enquanto tem esse artigo da Piauí para sair. Vamos pensar. Não vou nem dizer baixo porque eu já acho muito legal, mas ainda é a primeira coisa assim, que vai sair mais relevante dela. Bom, pessoal, da parte da linha direta é isso. Vou falar um pouco então sobre a literatura dela, pelo menos brevemente. Então, na segunda parte da aula. Ela escrevia... Eu já falei isso, mas ela escreveu principalmente, né? Publicou 3 livros em vida e deixou um inacabado. Ela escreveu principalmente, os trabalhos dela principalmente são de 1928 a 1936, então de 2 anos, na verdade do ano anterior ao crime, quase 2 anos antes, início de 28, até 6 anos depois. Os principais temas que eu identifiquei: direitos trabalhistas, nacionalismo na literatura, mulher na literatura, isso aparece muito, trabalho intelectual feminino aparece muito, e sufrágio universal feminino. Os principais jornais: o Jornal, Gazeta de São Paulo. Ela tinha essa coluna semanal no jornal. Ela teve 3 livros publicados, como eu falei. Fiz de Prata, Sinfonia de Dor,
são pequenas crônicas ou ensaios poéticos, se você preferir, ramos de coral, que são poemas, e manual de civilidade, que é, um manual de civilidade, um manual de etiquetas. Ensaios poéticos, artigos de jornais, crônicas e contos. O que eu tenho, que eu consegui encontrar, é esse aqui, Feios de Prata, Sinfonias da Dor, né, que são as crônicas dela, principalmente crônicas, ensaios poéticos, etc. Ramos de Coral esteve leiloado uns 2, 3 anos atrás, mas alguém comprou, eu tentei entrar em contato e não me responderam. A Carla tentou entrar em contato também, ninguém respondeu a ela. Enfim, não é fácil encontrar esses livros. Eu demorei quase 2 anos buscando nos sebos do Rio de Janeiro. Eu fui encontrar no sebo em Brasília. Foi parar em Brasília esse livro, não me pergunte. Depois de 2 anos procurando nos sebos no Rio de Janeiro, esbarrei com ele em Brasília por acidente, praticamente. E esse ramo de coral, então, ainda não consigo encontrar. Aqui uma outra foto da personagem. Uma foto dos materiais que ela escrevia, né? Os artigos. Esses artigos vêm aqui de um arquivo dela. Esse aqui. Que ela própria colou. Opa, peraí, não tem nada aqui. Ela própria fez a colagem dos principais artigos que ela mais se interessava dela. Um pouco vaidoso, talvez. E preparou esse arquivo, que eu consegui pegar, do neto dela. Emprestou. E, enfim, tem muitos trabalhos aqui, acho que mais 50, mas quase tudo está na biblioteca na Biblioteca Nacional também. Está digitalizado na Biblioteca Nacional. Se não tudo, pelo menos quase tudo, com certeza. Para a gente entrar na literatura dela, tem uma questão que a gente precisa falar. Rapidamente, pelo menos. Que é a questão da mulher no jornalismo. Na literatura também, mas principalmente no jornalismo no início do século XX. Né? Isso vem até um pouco na discussão que a gente estava tendo aqui agora. Os jornais, na virada do 19 para o 20, até então eles meio que... O jornal era uma leitura majoritariamente masculina. Ainda que as mulheres fossem as principais leitoras no geral. Né? O romance surge como um gênero praticamente voltado para as mulheres. O Ian Watt fala disso na seção do romance, né, que é um livro clássico de teoria literária, como o público feminino era o maior leitor de romances no século XIX. Mas os jornais eram o contrário, eram majoritariamente masculinos, tanto entre quem escrevia quanto quem lia. Só que na virada do século, os jornais já não podiam mais ignorar as mulheres, né? Mas também não podiam dar muito espaço. Ocorriam riscos. Por que acontece? Os jornais, na época, ainda não tinha como eu falei, ainda não tinha aquele desejo, né, de busca da objetividade. Hoje em dia, claro, você tem jornais, né, que são muito direcionados para alguma classe social, para algum público específico. Né? O Meia Hora não tem a mesma cobertura do Globo. Né? Mesmo Globo e Folha já tem uma cobertura diferente, por exemplo. O Extra e o Globo, por exemplo, que são da mesma empresa, não tem a mesma forma de cobertura. Mas naquela época ainda mais. Vocês viram isso muito, né? No Crítica, também alguma coisa no jornal. Não tinha essa preocupação pelo ideal da objetividade. Né? Os jornais vendiam opinião. Né? Não a ideia de... Essa posição que se criou posteriormente no Brasil chegou na década de 50, nos Estados Unidos e na Europa no início do século XX, ou até na virada do século XIX para o século XX, essa troca da opinião pela informação, né? Pelo menos no plano teórico. Então os jornais, eles tinham a posição política deles ali, e eles traziam aquela posição política explícita. Né? Não tinha uma tentativa de mascarar aquilo ou de colocar só no editorial, por exemplo. Né? Todo mundo sabe aqui que a Veja, principalmente antes de 2018, era uma revista conservadora.
né? Mas ele jamais, a não ser talvez num editorial defendendo alguma posição, ele jamais colocaria isso em todas as palavras. Ainda assim, a Veja sempre trazia, né, matérias atacando a situação na época, era um jornal de oposição para a época. E sendo a situação social-democrata, né, o nacional-desenvolvimentista, como se quiser colocar, de centro-esquerda, centro-esquerda, enfim, o fato é que é uma oposição naturalmente, por lógica, está do outro lado do espectro, ou pelo menos de um lado do espectro diferente. Naquela época, não. Naquela época você tinha os jornais explicitamente. A minha posição é essa, a gente vai defender aqui o conservadorismo político e não vai ter qualquer espaço para o outro. E começa a quebrar um pouco com isso a própria Chateaubriand, quando ele começa a formar grandes empresas e a colocar todo mundo ali dentro. Depois, outros jornais vão fazendo a mesma coisa e vão criando, né, esse ideal da informação em detrimento da opinião. E aí, isso começa justamente porque os jornais começam a perceber a perda de público que ocorria quando eles, por exemplo, se afirmavam explicitamente, isso nos Estados Unidos, né, a favor dos democratas e contra os republicanos. Então os republicanos não liam aquele jornal, só os democratas. Agora, se eles colocavam a coisa um pouco mais borrada, não precisava nem ser muito, só se eles não admitissem com todas as palavras, coisa um pouquinho mais borrada, atrairia mais público, porque os democratas não deixariam de ler, mas talvez um outro republicano começasse a ler. Entende? Vai um pouco por aí. E aí acontece parecido com a questão feminina, né? Eles ficam numa situação de que eles não podem dar muito espaço para a imprensa feminina, porque se eles dão muito espaço, o que acontece? Vocês começam a publicar colunas, artigos e matérias sobre emancipação feminina, o que acontece é que os maridos dessas mulheres, que são os principais compradores ainda, vão parar de ler e vão parar de comprar aqueles jornais. Né? E numa sociedade muito mais patriarcal do que hoje, né, onde o marido controlava as finanças da família, ela própria também vai acabar não conseguindo ler. Então, se fosse uma coisa muito assim, né, acabava enfraquecendo o próprio jornal, financeiramente, politicamente, etc. Mas também não podiam ignorar a posição feminina crescente na sociedade. Então, qual foi a solução? A solução que os jornais buscaram foi colocar colunas e suplementos femininos, mas com temas sobre moda, casamento, maternidade. Né? Ou seja, a mulher passa a ter um espaço no jornalismo, passa a ter colunas, suplementos, sessões inteiras dedicadas, mas para tratar de matrimônio, maternidade, moda, não para tratar sobre sufrágio universal, política, essas coisas, porque essas coisas incomodam. Né? Então, ainda é uma coisa muito incipiente. E a Silva é uma personagem curiosa, porque ela está no meio termo entre esses dois universos. Mas a gente vai chegar lá. Antes, um exemplo, né, um exemplo disso que eu falei, de como o jornal começa a apelar também para o público feminino, mas ainda de uma forma muito ligada, né, ao patriarcalismo. Por exemplo, os anúncios. Os anúncios eram assim: uma mulher magra perde o amor do seu esposo, com as faces encovadas e pálidas, com o corpo fraco, sem energia, como pode esperar conservar o amor e a admiração do seu marido? Mas não se desespere. Em um mês, com o uso da pastilha de McCoy, de óleo de fígado de bacalhau, nossa, deve ser horrível, Vossa Senhoria poderá reconstruir sua saúde, aumentar vários quilos de carne sólida e sentir-se muito melhor, aparentando ter 10 anos menos, então ele se sentirá orgulhoso de Vossa Senhoria. Os anúncios eram todos nesse sentido. Né? Uma mulher magra perde o amor de seu esposo, não se desespere. Né? E o Crítica ia muito nesse sentido também. O papel da mulher era de cuidar do lar. Né? A coluna da Silvia, e a gente está falando de uma pessoa, né, que tinha um espaço praticamente inédito para as mulheres na época, mas mesmo assim a coluna dela se chamava Para a Mulher no Lar. Né? Quem vem o pulo do gato? A Silvia estava no meio do caminho entre os dois mundos. Ela assinava com vários pseudônimos. Petite Source, Borboleta Azul, Mariposa Dourada, Cinderela, e às vezes com o próprio nome dela, mais raramente.
E é muito interessante, cada pseudônimo era quase um heterônimo, porque cada pseudônimo assinava um artigo diferente, uma seção fixa diferente. O Cinderella era quem assinava, por exemplo, os artigos da moda, sobre moda, perdão. E o Petit Source era a mais para frente, era que assinava temas considerados mais polêmicos. Essa coluna ocupava 2 páginas, né? Tinha sempre trabalhos da Silvia, tinha trabalhos de leitoras, de mulheres famosas na época também. Tinha uma coluna sobre estética chamada Ciência da Beleza, que era assinada por um tal de Dr. Pires. Cartas aos leitores e poemas e crônicas de leitores. E anúncios, muitos anúncios. Mas mesmo, aí é a parte mais interessante, mesmo quando a Silvia tratava de moda, ela deixava clara a sua posição política e ideológica. Ela não deixava de falar de política. Por exemplo, tem um artigo maravilhoso dela, do dia 18 de outubro de 1931. Então, quase 2 anos depois do assassinato, que é assinado como a Cinderela, chamado Império da Moda. Ela escreve sobre vestidos de noiva nessa coluna, só que depois de 1, 2, 3 parágrafos falando sobre vestidos de noiva, né, sobre matrimônio, ela simplesmente para de falar de matrimônio e começa a atacar uma ex-feminista chamada Diane Gaze, que, segundo a Silvia, disse que a felicidade da mulher reside tão somente no matrimônio. Então ela interrompe um artigo sobre indumentária para o matrimônio para falar mal de uma pessoa que está dizendo que a felicidade é só o matrimônio. Basicamente ela está falando que matrimônio é legal, é feliz, mas não é a única coisa da uma vida. Ela fala, com outras palavras, ela não nega a importância do casamento, e mais ainda da maternidade. Ela várias vezes, inclusive, escreve sobre maternidade, escreve sobre seus filhos. O livro Ramos de Coral recebe subtítulos Poemas do Coração de Mãe. Só que o que ela se opõe, e o que ela nega de todas as formas, é que isso seja, que o matrimônio, que a maternidade sejam necessariamente contraditórios ou se sobreponham sobre o trabalho feminino. E principalmente o trabalho intelectual feminino, mas não só, o trabalho feminino no geral. Ela diz que é possível aliar o casamento, cuidar dos filhos, com outras atividades como esportes, hobbies, trabalhos intelectuais, trabalhos mesmos, entre outros, como fazem os homens. Inclusive sugere que se os homens ajudassem mais na criação das crianças, seria mais fácil que as mulheres se dedicassem também a esses outros trabalhos. E continuando, essa auto-intitulada ex-feminista, ela diz que toda emancipada é frustrada porque deseja, na verdade, a grande monotonia tranquilizadora dos trabalhos caseiros. Então, para essa mulher, a era, na verdade, um ser solitário, preso a uma luta solitária, sozinha, que tira ela dos prazeres de ser mulher, dos prazeres da maternidade, da rotina, do casamento, do trabalho doméstico. Só que a Silvia diz, se tudo isso, se essa rotina fosse tão boa assim, fosse um ideal, fosse uma realidade para todo mundo e não para uma exceção, se fosse tão bom, esse trabalho doméstico, essa rotina, essa maternidade, fosse tão bom para quase todas nós, não para uma minoria, então o feminismo não existiria. E ela conclui assim, e aí volta a falar sobre moda nupcial. No outro trabalho, muito bonito dela, que eu gosto bastante, é o A Mulher na Literatura, também um trabalho de jornalismo. Ela rebate também um argumento dos conservadores da época, aí ela não chega a se dirigir nominalmente a alguém, que nem fez nessa anterior, mas ela rebate um argumento geral de que a literatura feminina seria insossa. Seria sem graça, sem sal, repetida. Um argumento que aparecia muito na época, que dizia que nada se parece mais com uma página escrita por uma mulher do que uma página escrita por outra mulher. E ela fala
ela até fala, talvez isso seja verdade, mas a culpa na verdade é de vocês. Né? E ela argumenta, o escritor há de se trair a si próprio, vender-se ao público, ou não fará arte nunca. Né? E ela diz que, na verdade, a literatura é a arte mais íntima que existe. Né? E essa é, na verdade, a razão pela literatura ser tão masculina. Eu vou explicar. Porque, basicamente, na literatura, né, vocês devem conhecer aquela frase breguíssima. Esse artigo é quase aquela frase brega transformada para um debate intelectual, jornalístico. Mas aquela frase breguíssima, horrorosa. Ela me pediu um nude e eu não mandei o nude, mandei um poema. Achei que ela queria mandei um nude da alma. Não sei se vocês já devem ter visto essa breguice. Mas ela fala quase isso. É que a literatura ela seria um ato de desnudar-se, né? De desnudar a sua intelectualidade. Né? E da mesma forma que a pressão pelo recato e pelo decoro feminino era tão profundo na época sobre as convenções sociais, de modo que se uma mulher mostrasse o braço já era um problema, né? Sendo a literatura um ato de desnudamento, né, das sensações, do intelecto, da racionalidade, né, dos sentimentos, esse seria o mesmo motivo pelo qual havia parca literatura feminina, porque da mesma forma, né, que o comportamento feminino é podado no social, a literatura feminina também é podada, porque a mulher não se sente mais do que isso, a mulher é proibida, né? Se não proibida totalmente, mas marginalizada, talvez seja uma melhor palavra, de manifestar a sua literatura, a sua potencialidade. Né? O que explica, por exemplo, a quantidade enorme de mulheres que publicavam na época com o uso de pseudônimos. Né? Isso era muito comum. Inclusive, temos exemplos clássicos, tudo bem, de 70 anos antes, mas ainda assim, como as irmãs Brontë, George Eliot, etc. Mas mesmo no Brasil, a própria Júlia Lopes de Almeida, entre outras, que eu não vou lembrar o nome agora. Então, ela continua, ela fala: o incessante constrangimento exercido sobre a vida da mulher, pelo receio da opinião alheia, promove um violento silenciamento. Principalmente a poesia seria essa forma de desnudamento. Porque o poeta, segundo ela, expõe as suas emoções mais secretas e sagradas. Não são seus pensamentos só que ele extrai do cérebro, pois arranca os sentimentos do imo da consciência, tortura-se para aprisioná-los em formas compreensíveis, esmaga-os sem compaixão na pressa da autoanálise, a fim de fazer-lhes dissorrar toda a verdade humana que contém. Então a lírica, como eu falei, ela não é só a razão, mas uma fusão explosiva de razão, sensibilidade, idiosincrasia e vontade de poder. Quase uma vontade de poder nietzschiana mesmo. É o que eu falei, a dificuldade de desnudar-se, a explicação pela pouca literatura feminina da época, né, a pressão social pelo recato. A mulher ela se encontraria correntada, né, incapaz de expressar literariamente as profundezas psicológicas, pela mesma razão que o íntimo era controlado e podado sumariamente. Ela diz: ao escrever para o público, o pudor obscuro e invencível a contém, obrigando-a a descobrir apenas o rosto, as mãos, os braços, isto é, suas impressões e julgamentos mais superficiais, cuja externação não compromete. Ou seja, a ausência de produção feminina não era por causa de uma inteligência menor ou incapacidade literária, como diziam os conservadores, mas pura pressão social. Né? Ou seja, ela aplica quase uma visão sociológica sobre a literatura nesse sentido. É o que a Charlotte Perkins Gilman fazia nos Estados Unidos 20 anos antes. Né? Tem uns escritos da Charlotte que são muito parecidos com o da Silvia. É bem possível que a Silvia tenha lido Charlotte. Já que ela era uma intelectual, falava francês, falava inglês, então possivelmente ela teve contato com a obra da Charlotte. Então tinha uma pressão social, né, que a mulher não conseguia, que fazia que a mulher
não conseguisse expressar o seu eu em sua totalidade nos escritos. A literatura feminina é cerceada, né? Enfim, e ela se apresenta aos públicos nos livros e jornais, vestida segundo o figurino da moral aceita. Os vultos de seus corações parecem tão semelhantes quanto seus corpos na rua, sob cortes e tecidos parecidos. Deixa eu ver que horas são. Dá tempo? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Ou falta só falar um pouco do livro dela, que é o livro que eu tenho aqui. Se alguém quiser colocar algum comentário, senão a gente faz um comentário rápido sobre o livro dela e abre para um comentário geral. Bom, então vou falar rapidamente do principal livro dela e aí a gente abre, se alguém quiser colocar alguma coisa, senão a gente termina também. Fios de Prata, que foi o livro que eu encontrei, né, que eu consegui encontrar dela. Não é uma obra revolucionária. Não vamos dizer aqui que é o novo Dom Casmurro, porque não é. Não é. Mas tem uma importância literária, historiográfica, muito grande. Por tudo que a gente falou aqui. Pelo que aconteceu com essa personagem, pela forma que ela foi esquecida pelo cânone, pela ausência de fortuna crítica sobre ela. De crítica, né? Não vou nem falar de fortuna. Então ela tem uma importância. É um livro com muita importância. Nunca foi reeditado. Isso é outra coisa que eu quero fazer algum dia também, quando eu terminar a tese. Reeditar esse livro, né, quando ela se tornar um pouco mais conhecida. Se não esse livro, reeditar alguns dos trabalhos dela, que mantém relevância contemporânea. A única coisa que a gente tem de crítica do trabalho dela, até hoje, é um comentário muito breve do Rui Castro, dizendo que a literatura dela era ruim. Mas ele não diz o porquê da literatura ser ruim. Né? Ele diz que as crônicas desse livro eram ginasianas, né? Infantis. E algumas são mesmo. E tem razão em algumas. Mas outras nem tanto. Tem umas bem interessantes, algumas com bastante sensibilidade, outras escritas depois do assassinato que mostram quase uma versão poética, não do assassinato, mas do que se seguiu sobre ela. Né? Então são quase 200 páginas, quase 400 crônicas poéticas. E ela tem bastante sensibilidade, mesmo nos trabalhos mais fracos dela. Esse livro está dividido em 3 partes, classificados de acordo com o ano que foram escritos. 1928, 29 e 30. Os de 30 são depois do assassinato. Né? O livro sai em 1930, eu acho que depois que ela é absolvida. Mas contém crônicas que, pelo menos segundo ela própria, teriam sido escritas antes, né, em 28 e 29. Só os trabalhos de 30, se a gente pegar só os trabalhos de 30, já seriam extremamente relevantes para a historiografia da imprensa da literatura brasileira quando a gente sabe o que aconteceu. Né? Só isso justificaria a leitura. Qualquer um interessado em Nelson Rodrigues, por exemplo, né? Que queira trazer essa história como um pouco mais do que uma nota de rodapé. Aqui é a foto que abre o livro. E aqui é um breve comentário sobre a estrutura do livro. Né? Ele abre com a foto da Silvia. 2 páginas depois ele tem uma dedicatória a todos aqueles que me fizeram sofrer. Como eu falei, o livro foi publicado depois do assassinato, né? Então essa dedicatória não é sem motivo. E o Sinfonias da Dor, essa ideia, ele não isso é muito bonito, muito interessante, não é só uma figura de linguagem, é de fato uma sinfonia, vocês podem ver aqui. Ela traz impressa, o livro abre com uma sinfonia, estrutura da sinfonia. Eu não entendo nada de música, pessoal, não é minha área, eu entendo de política e literatura e jornalismo, mas então não sei dizer se é boa uma sinfonia, se é má sinfonia. Mas o fato é que é uma sinfonia que foi escrita por livro, né? Não por ela, por um colega, mas escrita por livro. E uma coisa muito interessante na minha edição, tem uma dedicatória
né, de uma pessoa chamada Yolanda para um rapaz chamado Arthur, dizendo que entre os meus livros preferidos escolhi este para você. Aí já tem quase uma outra história, né? A gente fica curioso. Quem foi essa Yolanda? Quem foi esse Arthur? Por que ela tem esse livro, né, entre seus livros prediletos? Enfim, aí ela escreve: talvez não lhe agrade a melodia triste de uma alma que viveu para o sofrimento. É muito interessante esses livros que a gente consegue em sebo, quando adquire essas dedicatórias, essas anotações, né, que fornece quase uma nova camada. Isso dá uma tese até. Enfim. E aí ela fala, né, sobre a sinfonia. Fios de Prata inspirou um conhecido maestro, que ela não diz o nome, a uma verdadeira sinfonia, da qual acompanha esses livros os trechos que, por algum motivo, de seus capítulos, como pronunciado da obra musical, aparecia muito em breve na íntegra com o nome de seu autor. E a assinatura dela, Silvia Serafim, é assinado PS, que é o pseudônimo dela, Petit Source. Aqui uma imagem melhor da sinfonia. É isso, pessoal. Para a gente concluir, né, para reconstituir rapidamente, o que está em jogo aqui não é tanto a qualidade ou não dos seus trabalhos, mas o fato de que essas obras foram apagadas do completo cânone brasileiro, tanto no jornalismo, quanto na literatura, quanto na política. Né? É a gente pensar por que houve esse apagamento, né? Se há relevância nesses trabalhos, resgatar essa relevância, nem que seja para a gente dizer, não, esses trabalhos são ruins. Nem que seja para falar isso. Mas o fato é que há uma relevância de trabalhos que foram esquecidos. Né? Então, sem entrar na questão do juízo de valor. O Wilson Martins, um crítico literário famoso, ele escreve um desagravo muito grande. Aliás, muito grande não, perdão, muito pequeno, mas muito bonito, criticando esse trabalho do Rui Castro, dizendo, numa coluna que ele publicou no Jornal do Brasil no dia 5 de junho de 1993, em que ele critica essa visão do Rui Castro de falar mal da literatura da Silvia, sem dizer por quê, sem explicar os motivos, né, isso elogiando a biografia do Nelson, escrita pelo Castro, e ele fala, isso só prova que o Rui Castro é humano, né, porque de fato é um erro, né, em minha visão, grotesco, você falar que algo é ruim sem explicar minimamente a razão, né? Um trabalho desse porte, de um biógrafo desse porte. Mas a gente trouxe vários problemas desse livro aqui, né? Eu falei de alguns. Enfim. E para a gente finalizar, um artigo chamado Feminista, também é outro dos melhores artigos dela, foi publicado na edição 7000, né, ou seja, uma edição bem forte, né, se a gente puder colocar assim, dia 25 de maio de 1929, né, ou seja, no ano do assassinato, mas no início do ano, em A Gazeta de São Paulo, em que ela diz: sobre a reprovação quase que geral, a feminista, no entanto, a mulher mais verdadeira e nobremente mulher. É isso, pessoal. Aqui a gente encerra nosso curso. Espero que vocês tenham gostado. Alguém quer colocar... Eu vi que a Rita está com a mão levantada. Vocês fiquem livres agora para colocar comentários, questões. Vamos abrir para o debate. Pode falar se quiser, Rita. Vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo ela ou sou só eu? Então, eu acho que você está sem microfone. Eu vi que você abriu seu microfone, mas tá só um ruído. Continua só um ruído. A gente vê que você abriu, mas
Se você quiser, pode digitar também. Não tem problema. Como for melhor.